uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos amigos e irmãos telespectadores, estamos muito felizes de estar de volta com vocês depois desse período de recesso durante essa quarentena, com muita saudade de vocês. E hoje estamos aqui ainda, graças a Deus, recomeçando com muito cuidado, seguindo as orientações da higiene sanitária, da ciência, porque nós somos, na nossa doutrina, a gente recomenda ciência e espiritualidade, ciência e espiritismo. São duas coisas que têm que caminhar lado a lado. Entendemos a necessidade, estamos aqui sem máscara, mas só está nesse estúdio aqui somente eu e o Bob, que é o nosso companheiro de sempre aqui, nos acompanhando na técnica, nas câmeras. Ele está a muito mais de 4 metros de mim e ainda usa máscara, usa anteparo, então nós estamos aqui dentro de todo o princípio da rigidez da ciência. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que abençoe você que está em casa, você que está buscando uma saída honrosa, você que está de acordo com, como eu já falei, com a ciência, mantendo a sua quarentena, lavando suas mãos, usando o seu álcool gel, usando máscara, isso é importante. Até que tenhamos uma vacina para esse vírus, nós temos que seguir o rigor da ciência, porque acreditamos muito na providência divina, sabemos que Deus é misericordioso, justo e bom, e que tudo é projeto de Jesus para essa seleção que está havendo, que com certeza aquele que Ele diz que perseverar até o fim, vencerá. Acreditamos plenamente nisso. Isso também vai passar. É uma das frases, né, que Maria de Nazaré usava muito com Chico Xavier e que também é judaico, é talmúdico. Tudo passa na existência, tudo passa na vida. Mas estou aqui muito feliz de estar voltando para este diálogo de estudo com vocês, estudando ainda o Evangelho de Mateus, dessa mensagem fantástica que é o Sermão do Monte. Nós vamos hoje ao versículo 25 do capítulo 6, que tínhamos, o nosso último programa foi: ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode servir ao dinheiro e o espiritual, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, como é a expressão original hebraica. Então nós vamos começar hoje do versículo 25 do capítulo 6. Vamos falar exatamente do que diz Jesus através de Mateus. Não vos inquieteis por vossas vidas, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber. Não é a vida mais importante do que o alimento e o homem mais importante do que a vestimenta? São colocações magníficas de Jesus. Veja que ele depois que ele fala da necessidade da gente ser desapegado à coisa material, ao dinheiro, e se apegar ao espiritual, ele passa para outras preocupações da vida. Porque o Talmud diz que todo ser humano tem direito a 3 coisas na vida. 3 coisas são indispensáveis ao ser humano: o lar, o alimento e a vestimenta. Então são 3 coisas que nós sabemos que são realmente, o homem não pode prescindir disso pela questão até social, do lar, da vida, do próprio dia a dia. São 3 coisas indispensáveis. Mas Jesus, ele coloca aqui: não vos inquieteis por vossas vidas.
Que coisa interessante. Por vossas vidas. Por que ele começa falando por vossas vidas? Porque nós já temos vida. Tá certo? A vida é um dom de Deus. A vida é tão importante que diz Emmanuel em A Caminho da Luz que Deus determina uma seleção de espíritos superiores para que eles trabalhem nas diversas esferas do planeta, que Jesus disse que na casa do meu Pai tem muitas moradas, que esses espíritos são responsáveis pela produção da vida em todos os planetas do sistema solar, todos os planetas, em todos os mundos habitados, como diz Jesus. E a vida, essa centelha importantíssima que é dom de Deus, é um dom gratuito, nós não devemos nos esquecer de valorizar essa bênção que Deus nos colocou. A vida é exatamente a maior glória, a maior, vamos dizer, a maior dádiva que Deus nos concede. Por isso que é importante que a gente cuide primeiro de zelar por nós mesmos. Quando eu falo zelar por nós mesmos, valorizar a nossa vida, porque se você valoriza a sua vida, você vai valorizar também a vida dos seus semelhantes. O Êxodo, capítulo 20, tem um versículo lá que diz assim, Lo Tirtsar, que em hebraico todo mundo traduz esse Êxodo 20 como não matarás. É porque, de uma certa forma, é uma maneira genérica de se falar na preservação da vida, que é o dom de Deus. Não tire a vida, não mate. Mas não matarás, ou no verdadeiro significado original, significa não assassinarás. E você me pergunta, e a diferença entre matar e assassinar? Na concepção original, há. Porque matar é tirar a vida de alguém que pode se defender. Assassinar é tirar qualquer forma de vida que você interrompe, sobretudo poluindo os rios, destruindo as florestas, matando os animais. Toda essa forma de vida que você destrói é um assassinato, porque você está tirando a vida de quem não pode se defender. Ou, numa contenda, muita gente às vezes mata para não morrer. É a questão, nesse ponto, a lei judaica é muito mais racional. Existem seus tribunais, a gente sabe que todo país tem a sua parte social e a sua parte espiritual e, sobretudo, a jurídica. Mas se você pode se defender, fugir, contra-argumentar, sustentar aquele que quer tirar a sua vida, se ele conseguir, ele está lhe matando. Agora, assassinar é amarrar alguém, os pés e as mãos, e aí depois da pessoa dominada, você vai lá e mata. Aí é assassinato. O aborto é um assassinato. A eutanásia é um assassinato. Você está tirando a vida de alguém que não pode se defender. Você não pode tirar nem a sua. Eu fiz uma live para um país da Europa, não vou dar o nome, e quando eu liguei para lá no dia que a gente ia fazer a nossa live, a irmã espírita lá do país, que mora lá, dirigente da instituição que eu fiz a live, ela estava muito infeliz, coitada, sofrida, porque disse que naquele país a pessoa, depois de uma certa idade, se quiser morrer, o Estado permite. Então tem gente que paga, vai para uma clínica, toma uma anestesia e depois toma uma injeção para não voltar mais. Isso é assassinato, é mais do que assassinato, que é o chamado suicídio, tirar a própria vida. Então não esqueçamos de valorizar a vida. E Jesus diz assim, não vos inquieteis por vossas vidas, com o que comer, ou o que beber, ou com o que vestir. Olha, as três coisas que eu falei mais, que o Talmud fala. Jesus estava tendo, como eu disse para vocês, esse discurso dele é um discurso talmúdico. Então ele começa dizendo, por que vocês estão preocupados com as vossas vidas? Você já tem sua vida, né?
Então você não deve se preocupar, e muito menos com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. O quanto a gente se estressa por coisas que não valem a pena, que não são, na verdade, de nenhuma importância em nossas vidas. Então é preciso que a gente se lembre que tudo passa e tudo fica envolto no tamanho da importância que você deu. Se a importância foi material ou foi espiritual. Jesus nos coloca tudo isso, demonstrando que toda a dedicação e importância devem ser dadas exclusivamente a Deus. Porque ele demonstra a razão do que ele está dizendo. Jesus era assim, ele entrava com o problema, entrava com a proposta, e depois ele dizia por quê. É realmente inigualável mestre em nossas vidas. Aí ele diz assim, não é a vida mais importante do que o alimento? E o homem mais importante do que a vestimenta? O que é que vale mais? A comida ou a vida? Sem comida você não tem vida. Mas a vida é o motivo maior de tudo. João diz no prólogo do seu evangelho que aquele encontro que ele estava com Deus antes da criação dos céus e da terra era no mundo da vida. Eles se encontraram no momento. Jesus é o grande promotor da vida em nosso planeta, como governador, como dirigente. Ele é o grande promotor de tudo isso. E assim, Jesus nos traz, depois que ele levanta tudo isso, quem é mais importante, a comida ou a vida? Claro que é a vida. Quem é mais importante, o corpo ou a vestimenta? Claro que é o corpo. Então ele era metafórico perfeito, ele fazia esse dualismo na sequência do que é mais importante do que não é, com muita propriedade, como nós vamos ver mais na frente com outras coisas que ele coloca. Olhai as aves dos céus que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. A gente não se preocupa com o alimento das aves. Deus traz as florestas, preenche essa floresta com insetos, com animais de uma biodiversidade imensa, e ali todos têm condições de ter vida, que é o mais importante. A vida ainda é o princípio vital, ainda é uma coisa que a ciência ainda não sabe, que esse automatismo biológico tão próspero, de onde se origina. Quem dá esse impulso, se nós formos um pouco mais além, não é difícil de saber quem é que está por trás disso. E Jesus mostra, se as aves não plantam, não ajuntam em celeiro, e todo dia se alimentam, e Deus faz isso por elas, então quem é mais importante, você, um ser humano, ou uma ave? Se Deus alimenta a ave, quanto mais você. Daí porque é mais uma receita para a nossa racionalidade diante da dificuldade. E assim ele nos passa para mais uma questão. Quando ele diz, o Pai dos céus as alimenta, com relação às aves, ele diz assim, habitu, que é olhai, o verbo hebraico colocado é mais forte do que o termo grego para essa, que é emblepsat no grego, significa simplesmente olhar. Mas habitu, olhai, significa refletir, meditar. Portanto, é nos convocando à reflexão, a você chegar à conclusão de que você é mais importante do que as aves. Se Deus alimenta ela, quanto mais a você. E vocês são mais preciosos do que elas ou não? É isso que Jesus quer trazer. É como se ele dissesse, será que Deus, que não esquece das aves, esqueceria de você? Interessante, né? Então, ele diz, qual de vós, por mais ansiedade que tenha, pode acrescentar à sua altura
1 milímetro ou 1 centímetro. Ou seja, a gente está se preocupando por coisas pequenas. Jesus está dando aqui para nós uma receita contra o estresse. E para nós que estamos passando por essa pandemia, aí porque nós devemos investir na vida. Porque se Jesus nos colocou nessa situação de estarmos nesse isolamento social, nesse afastamento social, via ciência, há uma razão de ser. E por isso façamos a nossa parte. E não nos apreendamos ou nos tornemos apreensivos, porque Deus se responsabiliza com o restante. Mais uma razão apresentada por Jesus contra o estresse. O côvado, que ele fala aqui, é a sua altura, um côvado, eu coloquei milímetro, mas é um simbolismo, é uma medida qualquer. É como essa medida você encontra no Deuteronômio 3:11. Era uma medida de tempo breve, indicava também espaço e, nesse sentido, media aproximadamente 45 centímetros. É o que a gente conseguiu coletar em tudo isso. Resumindo, Jesus quer nos ensinar que a ansiedade não acrescenta nada de importante à vida humana. Pelo contrário, denota a nossa insegurança, a nossa pequenez, a nossa insensatez. E se refletirmos, chegaremos à inegável e real conclusão de que Jesus ensinava mais uma vez como nos comportar diante dos estados de ansiedade. E aí ele diz assim: por que vocês se incomodam com o vestir? Olhai os lírios dos campos, como eles brotam e florescem sem trabalhar nem fiar. Para quem já foi em Israel, quando chega a primeira chuvada no deserto, imediatamente, 3, 4, 5 dias depois, o exército fica belíssimo, começa a surgir os lírios, aquelas flores belíssimas. E aquelas flores que eles chamam de Shoshan, que é lírio do campo, que se usa muito nas mulheres, né? Em Israel dá esse nome, Shoshaná, que é nome que significa lírio, né? Olhai os lírios dos campos, como eles se vestem, como eles são belíssimos, e que Salomão, com toda a sua riqueza em todo o seu reino, nunca se vestiu como um dele. E aquele lírio cresce, fica bonito, e depois murcha e morre, rapidinho. E Jesus argumenta aqui que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um dele. E se Deus deu tanta beleza, caprichou tanto na produção de um lírio daquele, que hoje está belo e amanhã vai ser queimado, como diz Jesus, porque na época de Jesus se queimava tudo, porque Israel não tem muita lenha, não tinha muito combustível, não existia isso. Então, se Deus deu tanta riqueza a um lírio que vai ser queimado, quanto mais vocês. A figura do terceiro rei de Israel aqui, que é Salomão, trazida por Jesus, teve uma importância muito grande, porque Salomão, a palavra shalom em hebraico é paz. E Shilomo, que deriva o nome Salomão, significa a paz dele. E Salomão era um homem que trouxe paz a Israel. Quando Salomão assumiu o reino de Israel, não houve mais guerra. O Egito se armou contra Israel, ele foi lá, casou com a filha do faraó e acabou a guerra. Então era um homem da paz. Ele foi aquele que construiu o primeiro templo, foi um homem muito rico, porque ele era um grande médium, e ele teve uma visão com Deus, que perguntou a ele: pede-me o que quiser. E ele disse: eu quero sabedoria para dirigir o teu povo. E Deus disse: como tu não me pediste coisas materiais, me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tudo mais por acréscimo. E diz aqui:
os versículos 20 a 28 do segundo livro das Crônicas, que todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Todas as bachelas da galeria da floresta do Líbano eram de ouro puro. Com efeito, o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irã, e de 3 em 3 anos o navio voltava carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavão. Então era um homem realmente. Ele superou em riqueza e em sabedoria todos os reis da terra. Todos queriam ser recebidos por Salomão para aproveitar da sua sabedoria. Era um homem inigualável. E se ele disse que os escravos dele colocavam ouro em pó nos cabelos das escravas. Foi um homem realmente de muito poder e de muita riqueza. E Jesus disse: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e essas ervas nem Salomão se vestiu como uma delas, quanto mais vocês. Então nós temos aí mais uma colocação do ensinamento de Jesus, ensinamento profundo. Ele diz assim: as flores não eram mais importantes do que a erva, ou o capim, ou a relva. A erva era empregada como combustível nos fornos para assar o pão devido à falta de madeira na Palestina. Jesus nos mostra que as flores e a relva possuíam pouco valor, pois apesar da sua beleza, eram queimadas para o fabrico do pão, que é o Jesus falava: eu sou o pão da vida. O pão é o alimento simbólico de todo Israel. E se elas eram tão significantes a ponto de serem queimadas pelo homem, e mesmo assim Deus as vestia tão bem, imagine vocês, que ele usa uma palavra aqui de Kitani Emuná, pequenos da fé, ou anões da fé, que é exatamente a expressão que Jesus coloca com relação a essa mensagem anti-estresse que nós podemos usar agora. E ele diz assim: não vos inquieteis, porém, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Então, a comida, a bebida e a roupa, como eu já falei, esses desejos ou necessidade não pode ser considerado um erro, porque faz parte da vida, mas não pode ser o único objetivo. Não podemos ser escravos de grifes, de modas. Essa é a mensagem de Jesus. Os judeus usavam uma túnica, um roupão parecendo um vestido, uma saia longa, ou o que fosse, e colocava um pano na cabeça. Perante Deus tem que se cobrir a cabeça, e acabou. É isso aí que o oriental não desfila com poderes, com roupas de grifes, e nem nada mais do que isso. E aí ele diz: todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro, tá na colocação de Jesus, buscai primeiro as coisas espirituais. É o próprio Salomão que fala no Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem para a sua boca, e no entanto seu apetite nunca está satisfeito. Não se pode pensar que Jesus falaria só de coisas simples, como a necessidade da comida, da bebida e de veste, aos desejos materiais que muitas vezes nós fazemos em contraste aos desejos espirituais. Agradeçamos do fundo do nosso coração essas oportunidades que nós temos de sabermos discernir o que é mais importante em nossa vida. Essa quarentena tem dado mais do que motivo para a gente refletir o que é que Deus quer de nós nesse momento. Não podemos ser indiferentes a tudo isso, meus irmãos. Não podemos sermos avessos ou desrespeitar a biologia e muito menos desrespeitar o convite
Deus sabe porque Ele está nos chamando a isso. Cada um tem uma tarefa, cada um tem uma cota de participação em tudo isso. E ficará, depois que tudo isso passar, o registro daquilo que nós fizemos, antes, durante e depois. As pessoas ainda não tomaram consciência, grande parte ainda não tomou consciência, de que isso é um convite muito forte de Deus. O que nós estamos passando, todo mundo fala que houve a peste negra, que houve tudo isso. Mas lembre-se que essa quarentena, esse ano, teve uma festa judaica, uma festa do Cristo, que chama-se Pêssah, ou a passagem, ou a Páscoa, que foi a única vez no planeta Terra que todas as nações estavam em casa. Não foi uma Páscoa judaica, nem uma Páscoa cristã, foi uma Páscoa universal. Isso deve ser ponto de reflexão para todos nós. Não nos esqueçamos, Jesus está nos concitando alguma coisa mais forte, mais profunda, neste momento em que nós vivemos essa reclusão, ou vamos dizer assim, essa reunião familiar. Se você está só, não desespere porque você está sozinho fisicamente. Mas se Deus o colocou sozinho, é para uma reflexão pessoal. Se está o casal, reflexão para os dois. Se está a família, reflexão para a família toda. Cada um tem um papel na história do Cristo que precisa ser cumprido em sua total essência. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e agradecendo do fundo do coração essa oportunidade de retornar a trazer essas mensagens libertadoras do Cristo para a nossa vida, porque cada um receberá segundo suas obras, como diz Jesus em Mateus 16, versículo 27 e 28. Aí nós temos motivo para confiar nele e saber que no final do túnel uma luz surgirá, que essa luz é o nosso Mestre Jesus nos recebendo por sermos vencedores do seu convite. Fique com ele. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Muita paz a todos.